O olhar parece simples, porque nós abrimos os olhos e vemos, mas na verdade o que nós chamamos de ver é apenas uma interpretação. Porque nós não vemos o mundo como ele é, e sim como nós estamos por dentro. O olhar é moldado pelas memórias, pelos afetos, pelas feridas, pelas esperanças que nós carregamos. Por isso, duas pessoas podem viver exatamente a mesma cena, mas enxergar realidades completamente diferentes. O olhar não é apenas uma percepção, ele é criação. E justamente por isso, aprender a guardar o olhar é um ato de profunda transformação. O olhar condicionado é aquele que se acostumou a caçar falhas, porque desde cedo nós somos treinados a reparar no erro, nas falhas, na comparação. É como se houvesse em nós uma lente viciada na escassez. E aquilo que nós não reconhecemos dentro de nós, nós projetamos nos outros. Então, quando chamamos alguém de arrogante, nós revelamos o medo da nossa própria força. Quando chamamos alguém de preguiçoso, nós podemos estar fugindo do nosso próprio cansaço reprimido. O que vemos fora fala muito mais sobre nós do que sobre os outros. E cada incômodo é um convite a nos reconciliarmos com o que ainda não aceitamos dentro de nós. Mas há um outro olhar que não corre para julgar, não precisa classificar e não reduz o outro a um rótulo. É o olhar que simplesmente testemunha o que aparece e percebe que absolutamente tudo, falha, virtude, sombra, luz, faz parte de um mesmo movimento. É como o oceano, que tanto tem tempestades como calmarias, mas em nenhum momento deixa de ser o oceano. E é também o olhar que reconhece a beleza, mas não aquela superficial, moldada por padrões ou comportamentos, e sim aquela que nasce da concordância entre o que vemos fora e o que despertamos dentro. Esse olhar sabe encontrar encanto na simplicidade, sabe ver beleza nos gestos pequenos, nos sons do cotidiano, nas atitudes virtuosas do ser humano, e ele sabe enxergar centelhas de luz até naquilo que parece comum. Esse olhar cultivado, quando nós paramos de procurar o extraordinário, passamos a contemplar o essencial. Então, em vez de caçar falhas, nós passamos a perceber o florescimento. Em vez de sustentar esse olhar estreito, nós nos permitimos nos abrir a essa grandeza que se revela em absolutamente tudo. O olhar tem um poder ainda mais sutil, porque ele não apenas interpreta, mas ele alimenta. Então, tudo em que focamos a nossa atenção cresce. Se olhamos apenas para a falta, ela se multiplica, mas se nós escolhemos olhar para a beleza, ela floresce. Guardar o olhar é guardar a própria energia vital, porque ele é uma sementeira invisível, né? Então, onde depositamos a nossa atenção, nós criamos essa realidade. Mas guardar o olhar não significa fechar os olhos para o que é difícil, não significa negar a sombra, muito menos fingir que não vemos o que dói. Guardar o olhar é reconhecer a sombra sem se perder nela, é perceber a dor, mas também a força que dela brota, é ver o erro sem esquecer da beleza. Esse olhar é humano porque ele reconhece os limites, mas é espiritual porque não se reduz a eles. Agora eu quero te propor uma prática bem simples. Hoje, ao olhar para alguém, perceba a sua reação automática, a sua comparação, o seu julgamento, os rótulos que surgem. Mas antes de acreditar nesse primeiro impulso, faça uma pausa e se pergunte: o que esse olhar revela sobre mim e que centelha de luz existe nessa pessoa que os meus olhos não estão conseguindo captar agora? Quando fazemos isso, o nosso olhar muda. De acusador, ele se torna revelador, de estreito, ele se torna amplo, de frio, ele se torna contemplativo. E pouco a pouco, ele nos liberta da prisão dos julgamentos e nos abre para a beleza que existe em tudo. Guardar o olhar não é sobre mudar o mundo, mas sim mudar a forma como nos relacionamos com esse mundo. Quando o olhar amadurece, nós não vemos apenas comportamentos, mas vemos a vida tentando se expressar das mais diversas formas. E percebemos que a beleza não está no objeto que nós vemos, mas sim na forma como a nossa alma aprende a contemplá-lo. Esse é apenas um dos portais da consciência e quando ele é purificado, tudo se transforma, né? A forma como nos enxergamos, as nossas escolhas, as nossas relações. Se você sente que chegou o momento de despertar esse novo olhar sobre si e sobre o mundo, na minha mentoria eu guio essa travessia do julgamento à clareza, da crítica à criação, da cegueira à beleza que sempre esteve aqui. Então, entre em contato comigo e vamos caminhar juntos.